Olá! Hoje, o propósito desse vídeo é gravar uma resposta para um irmão que mandou um questionamento a respeito do vídeo A Salvação de Fora dos Muros, que é outro vídeo que gravamos aqui no canal. E é uma pergunta assim que eu acho bem interessante, porque são termos que a maioria dos ditos religiosos usam, né, sobre a questão, né, de ter que realmente, né, frequentar os templos, né, e como são versos até utilizados por muitas denominações para embasar a existência e frequência delas, pode ajudar algumas pessoas. Se a gente parar e observar, é a mesma dúvida da maioria das pessoas. Bom, esse irmão ele escreveu um e-mail dizendo assim, ele começa com um versículo, talvez esteja equivocado. Explico. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então assim, esse versículo muitas pessoas usam para justificar a necessidade de pessoas se reunirem, né? E de fato, realmente é agradável ao Pai que os irmãos estejam unidos. Mas, se pararmos para pensar, que tipo de união é essa que ele fala? Será que é a união no local, no horário específico? Será que é isso mesmo? Bom, esse verso ele tem um sentido muito mais abrangente, né, do que apenas uma reunião dentro de uma denominação. Se a gente parar para analisar o contexto e voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai perceber que existiam dois povos muito distintos, que eram os judeus, né, os que criam na lei e no Pai Eterno, e quem não cria, quem não tinha a lei, eram considerados gentios pelos judeus. Então existia uma discriminação muito grande, porque só o povo de Israel, só o povo de Jerusalém é que eram os ditos salvos, né? Os ditos dignos da herança do Criador. Então, um dos propósitos do Salvador foi vir e acabar, né, com esse preconceito, com essa discriminação, trazendo a possibilidade de que todos que crescem nele alcançariam a vida eterna. Então, na verdade, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união não se trata necessariamente de uma reunião, e sim dos irmãos todos, né, que crescem na vinda do Salvador. Vamos lá, então ele continua com outro versículo que é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Muitas pessoas também usam esse versículo para embasar, né, a existência de um determinado templo. Mas na verdade, esse Salmo 122, se você parar, abrir a Escritura e ler todo ele, vai perceber que não está falando de templo, e sim está falando de Jerusalém, né, a nação de Jerusalém. Hoje, na Nova Aliança, no período da Graça, nós discernimos o Antigo Testamento espiritualmente. Então, a falar assim, a casa do Senhor, por se tratar de Jerusalém, se trata do povo do Criador, né? Todos que creem nele. Hoje podemos entender casa como família, né? Como os filhos do Criador, como uma nação, uma pátria, né? Que são todos aqueles que creram na vinda do Salvador. Esse salmo, na verdade, é um salmo, se você chegar e ler o Salmo 122 completo, você vai perceber que não se trata de que a casa do Pai Eterno seja um templo, né? Mesmo porque, na verdade, esse salmo escrito por Davi ainda nem existia templo, né? Então, se você ler todo o salmo, você vai perceber que, na verdade, a casa do Senhor se referia a Jerusalém, né? Que hoje para nós, que estamos debaixo do período da graça, né? Nós que cremos na vinda do Salvador, nós discernimos o Antigo Testamento como sombras e figuras, né? Nós temos o entendimento voltado para o espiritual. Então, quando é falado Jerusalém como sendo a casa do Pai Eterno, se trata do povo do Criador, né? Todos que creem nele.
Hoje, então, na graça, nós entendemos que Jerusalém é o povo do Criador. Então, aqui, mais uma vez, não tem como você associar a templo, sendo que, na verdade, quando ele foi escrito, nem existia templo. E falar de Jerusalém, né, lendo todo o Salmo, você pode acompanhar, pegar a sua escritura e buscar um entendimento. Na verdade, está muito claro de que se trata de Jerusalém. Né? Jerusalém, o povo, né, da família do Criador. Então, assim, o irmão, ele aponta esses dois versículos e ele prossegue assim. Esta palavra serve para aqueles que acham que só por frequentar uma igreja já tem sua salvação garantida. Nossa salvação realmente não está na igreja que frequentamos ou em qualquer templo de pedra, e Deus realmente habita em nós, que somos o templo do Espírito Santo. Mas se você olhar para o Antigo Testamento, onde é que eram feitos os sacrifícios e onde o sumo sacerdote ia buscar a presença de Deus? Né? Então você vê que assim, né, parece um pouco que você ao mesmo tempo que crê, né, que teria que buscar os templos para se reunir, ao mesmo tempo acredita que realmente as pessoas que são o templo do Criador. Então assim, nesse ponto, né, onde você considera que os sacrifícios que os sacerdotes iam e faziam sacrifícios ao Criador, de fato isso acontecia no Antigo Testamento. O intermédio entre os homens e o Criador era realizado pelos sacerdotes, que ofereciam sacrifícios em purificação aos pecados do povo. Porém, nós que cremos na graça, o nosso intermediário hoje é o Salvador. Buscar a presença do Pai Eterno não é necessariamente você ir num templo físico. Porque o Salvador, quando veio e se entregou, ele se entregou para que viesse o Espírito Santo. Para nós hoje que vivemos na graça, a gente sabe que o Salvador veio e ultrapassou. O Salvador, ele foi o único sacrifício perfeito e agradável ao Pai Eterno. Com o sacrifício do Salvador, que foi o único e verdadeiro sacrifício que agradou ao Pai, acabou. E o nosso intermediário deixou de ser os sacerdotes. O nosso intermediário hoje é ele, é o Salvador. Nova aliança, vivemos pela graça e cremos que o nosso intermediário com o Pai Eterno, ele nos fala através do Espírito Santo. Então, assim, eu vejo que, na verdade, o irmão aqui, ele até crê, que o Pai Eterno, ele habita nas pessoas, porém, ele ainda acha que seja importante, frequentar esses lugares, que não tem mal nenhum. Hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas são condicionadas a achar que vai encontrar o Criador indo, numa denominação, dita religiosa, buscando através de um líder. Não é isso. Na verdade, se torna como mais uma das manipulações que existem nesse mundo que a gente vive. Elas acabam indo, porque não foi apontado, não foi mostrado que existe um outro caminho. Bom, então aí ele segue, E depois no Novo Testamento, Paulo escreveu algumas de suas cartas às igrejas. E nessas cartas, que você pode conferir nos livros de Coríntios e Filipenses, o apóstolo Paulo traz recomendações claras e diretas de como os cristãos devem agir, tanto no individual quanto em grupo. A igreja também é a casa de Deus. E Deus também está lá. Ele não as abomina desde que ali realmente seja um lugar santo.
dedicada à adoração e louvor ao seu santo nome e a boas obras. Então, assim, na verdade, realmente, Paulo escreve nas suas cartas recomendações de como a igreja deve se portar, de como ela deve se organizar. Porém, o Paulo nunca foi contra o ensinamento do Salvador, né? Um alerta sobre esses falsos pastores. Nos momentos em que ele nos advertiu que existiria falsos profetas, que existiriam falsos pastores. Então, na verdade, não tem problema algum, né? As pessoas se reunirem. Chamar o irmão, se reunir humildemente numa praça, nas casas, né, em qualquer ambiente que você quiser, no horário que você quiser falar do Criador. Não há necessidade de ter um dia marcado, um horário marcado e uma pessoa que apenas ele fala e você só escuta. E você apenas ouvindo, não participando. Na verdade, o Pai Eterno não faz distinção, o Espírito Santo ele não faz distinção de pessoas. Então não tem problema nenhum em se reunir. Mas desde que seja pregada a verdade, que infelizmente nesses lugares não anda acontecendo. Né? Ouve-se de tudo, menos a verdade que há no Salvador. E a adulteração é tão grande que as pessoas não sabem discernir entre igreja e templo e acabam misturando, confundindo, já não sabem mais o que é igreja, não sabe o porquê de ir no templo, acham que é apenas lá que vai encontrar o Salvador. Então, a necessidade aqui é de mostrar que tudo que está propagado no meio no meio religioso, na verdade é contrário do que está escrito. Se você buscar acreditar no Espírito Santo, ele sim vai te revelar. Né? Apenas ele, o Salvador, entregou a vida dele para que o Espírito Santo habitasse em cada um que cresce. Então, eu acredito que um templo não vai substituir essa graça na sua vida. Bom, para finalizar, espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. Se não, eu peço que comentem aqui no vídeo, que a gente, na medida do possível, vamos buscar responder todas as dúvidas a respeito da Escritura, sempre respeitando a verdade, nunca fugindo dela. E, infelizmente, as adulterações são tão fortes que as pessoas não sabem distinguir entre templo, entre igreja, misturam as coisas, acreditam que igreja é um local, outras acreditam que igreja sim são as pessoas, mas aí como daí proceder? Então, assim, a gente está aqui como irmão, buscando levar a verdade que o Pai passa pra gente, e é isso aí.